Olá, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar a nossa leitura? Estamos em 1 Samuel, capítulo 18, a partir do verso 10. Mas antes, vamos relembrar o que aconteceu no áudio anterior? Davi e Golias, frente a frente, trocaram farpas um contra o outro. E Golias, ao fazer o primeiro movimento, Davi se apressou, pegou uma pedra e lançou com a sua funda em direção ao gigante. A pedra cravou na sua testa, derrubando-o. Então, correndo, pegou a espada do filisteu e cortou-lhe a cabeça. O exército filisteu fugiu com pavor. Então os homens de Israel os perseguiram. Davi trouxe a cabeça do filisteu a Jerusalém e se apresentou ao rei. Nesse dia, nasceu a amizade entre Davi e Jonatas, filho do rei. As mulheres das cidades comemoravam a vitória com uma canção que despertou um certo desconcerto ao rei. E Saul começou a olhar para Davi com suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul. E ele começou a delirar na sua casa, como se fosse louco. Davi tocava a harpa, como fazia todos os dias. Mas Saul tinha uma lança na mão e de repente atirou-a contra Davi, com a intenção de cravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Por fim, Saul o afastou da sua presença e o nomeou comandante de 1000 soldados. E Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Mas todo Israel e todo Judá amavam Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Certo dia, Saul disse a Davi: "Estou pronto a lhe dar a minha filha mais velha, Merabe, por esposa. Antes, porém, sirva-me como um guerreiro valente, lutando nas batalhas do Senhor." Pois Saul pensou: em vez de matá-lo eu mesmo, vou enviá-lo aos filisteus e eles o matarão. Davi, porém, respondeu a Saul: "Quem sou eu? Quem é minha família em Israel, para que eu me torne genro do rei?" Assim, quando chegou o tempo de Saul dar a sua filha Merabe em casamento a Davi, ele deu a Adriel, um homem de Meolá. Contudo, a outra filha de Saul, Mical, amava Davi. E Saul ficou contente quando soube disso. É mais uma oportunidade de os filisteus matarem Davi, pensou ele. Para Davi, porém, ele disse: "Você tem mais uma oportunidade de se tornar o meu genro." Então, Saul instruiu seus servos a dizerem a Davi em particular: "O rei gosta muito de você, e nós também. Por que não aceita a oferta do rei e se torna genro dele?" Quando disseram isso a Davi, ele respondeu: "Como um homem pobre de família humilde terá condições de pagar o dote da filha de um rei?" Então os homens de Saul contaram-lhe o que Davi disse. E Saul respondeu: "Digam a Davi que o único dote que eu quero são 100 prepúcios de filisteus. Desejo apenas me vingar dos meus inimigos." Mas Saul planejava que Davi fosse morto na luta. Quando os servos de Saul trouxeram esta notícia a Davi, ele aceitou a oferta de bom grado. Antes do prazo estipulado, ele e os seus homens saíram e mataram 200 filisteus. Davi cumpriu a exigência para tornar-se genro do rei, trazendo-lhe os prepúcios. Então Saul deu sua filha Mical por esposa a Davi. Quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu como a sua filha Mical o amava,
temeu Davi ainda mais e continuou a ser inimigo dele pelo resto da sua vida. Sempre que os filisteus atacavam, Davi era bem mais sucedido contra eles que todos os outros oficiais de Saul. Assim, o nome de Davi se tornou muito famoso. Saul instigou seus servos e o seu filho Jonatas a matarem Davi. Mas Jonatas, por causa do seu grande afeto por Davi, contou-lhe os planos de Saul. Meu pai busca uma oportunidade para matá-lo, disse ele. Amanhã cedo você precisa encontrar um lugar para se esconder. Pedirei ao meu pai que saia comigo até o campo e falarei com ele ao seu respeito. Então lhe contarei tudo o que consegui descobrir. Amém. Nós pausamos a nossa leitura no capítulo 19 e no verso 3. Amanhã continuaremos.